A seguir, IIGD Irajá. É um engano achar que a prosperidade se resume em dinheiro e bens materiais. Abra sua Bíblia em Eclesiastes, capítulo 5, verso 19. Eclesiastes, capítulo 5, versículo 19. Vamos juntos? E quanto ao homem, a quem Deus deu riquezas e fazenda, Ele deu poder para delas comer e tomar a sua porção e gozar do seu trabalho. Amém, irmãos? Você pode observar nesse versículo que a bênção de Deus, em termos de prosperidade e riquezas, ela é completa. Completa. Sem faltar nada. Bastante atenção para isso. Por quê? Porque há pessoas de vida simples que são ricas, muito ricas. E há pessoas que têm muito dinheiro, muitos bens e são pobres, muito pobres, miseráveis. Esse rapaz era rico. Ele era muito rico, não era não? Esse rapaz era rico. Ele era muito rico, irmãos. Vamos relembrar o que eu disse. Nascido e criado no Evangelho. Simples, os pais muito simples. Pouco entendimento, mas purinho, limpinho. Limpinho. Irmãos, limpinho. Segundo ele e a esposa se casaram virgens, os dois. Limpinhos. Alvos mais que a neve. Jesus ali no meio. O dono do ouro e da prata. Jesus faria tudo diferente. Daria as condições. Imagina se não. Um músico poderia fazer concertos. Se fosse o caso, viria para estudar, fazer uma faculdade. Montar um negócio, trazer a família. Tá lá, vamos ter outros pastores. Nada ficaria em falta. Rico, saudável. Casamento abençoado. Filhos lindos e saudáveis. E me impressionou, irmãos, que mesmo quando falou dos filhos, que ele abandonou com 3 e 5 anos, ele deixou assim. Ele não se emocionava quando falava do pai nem dos filhos. Gente, eu senti, e ele não sentia. Eu senti aquelas crianças querendo conhecer o pai. Imaginei a esposa ajudando o sogro na igreja. E o marido envolvido com mulheres e homens. E eu falei, meu Deus, misericórdia. Aí eu venho para essa palavra. Porque quanto ao homem a quem Deus deu o quê? Riquezas e fazenda. Ele deu o quê? Poder para delas e tomar a sua e gozar do seu. Isso é? Então vamos lá, irmãos. Aí eu lembrei de Davi. E quem escreveu isso aqui foi o filho de Davi, Salomão escreveu isso aqui. Aí eu lembrei de Davi. Quem era Davi? O moço não quis ouvir, irmãos. Ele não quis esperar o culto. Ele não quis nem me ouvir. Quando eu comecei a dizer que a única solução para ele era um arrependimento sincero, de um derramar de coração diante de Deus, ele não aguentou ouvir. Aí eu lembrei de Davi. Por quê? Porque Davi era um menino do campo. Sabe onde ele morava? Em Belém da Judéia. Já falamos aqui? A menorzinha das cidades, que veio a dar origem a quem? O Salvador do mundo. Quem? Jesus nasceu em Belém. Igreja, atenta, vamos lá. Aí o Davi está lá no pasto, cuidando das ovelhinhas de quem? Do pai, pastoreando, irmãos. O Davi está pastoreando. Está lá no pasto, cheirando a esterco de ovelha, separando o bode num canto, ovelhinha vem cá. O Davi está lá no mato.
Aí está lá, senta embaixo de um arbusto para poder olhar, vigiar o rebanho. E está lá cantarolando um louvor a Deus, e criando um louvor a Deus, e compondo. Daqui a pouco vai para casa, depois de algumas semanas está lá com as ovelhinhas, ele vai para casa. Aí ele pega umas madeirinhas e faz lá um bandolinzinho, faz alguma coisa, e toca para Jesus, toca para Deus, e toca para Deus. E aí ele está lá no mato, e está cuidando todo dia. E os irmãos estão lá, os irmãos estão estudando, os irmãos estão trabalhando, os irmãos estão, né? E vão lá. E o Davizinho está lá no mato, está lá no mato, está lá no mato. Está cuidando de ovelha. Aí houve um dia, eu não sei se vocês já leram, mas antes de Davi lutar contra Golias, ele se apresentou ao Saul, que era o rei de Israel, vai dizer: calma, meu rei, não precisa se apavorar, eu vou lutar contra esse gigante. E aí o Saul: não, meu filho, você é pequenino, não pode fazer isso. Quem conhece o caso? Faz assim. Isso. Ô Davi, imagina o Davi de calça curta, né? Isso, aquela calça bombástica, está lá bem, né? Com aquele suspensório improvisado de família, está lá em casa. E aí o Davi está lá, né? E aí vamos lá. E aí de repente, sabe o que aconteceu? Vem um leão e vai avançar em cima das ovelhas. Você sabe o que está na Bíblia? E o leão vai avançar nas ovelhas. E o Davi se enche do poder de Deus e diz: Deus, Yahvé é contigo. E vou lá, pegou o leão. E a força de Deus fez Davi estraçalhar o leão. Você conhece o caso? Então a força de Deus, o poder de Deus, fez Davi estraçalhar um leão, o menino do campo. Quando ele se apresentou ao Saul, irmãos, ele virou-se para o Saul e disse: meu rei, não precisa se preocupar, ninguém precisa temer. O nosso Senhor é o Senhor dos exércitos. Eu lutarei contra esse Golias em nome do Senhor dos exércitos. Não, meu piquirrucho, você não pode fazer isso, você é muito pequenino. Olha o teu tamanho, menino. Vai para casa, menino de calça curta. Não vou não, meu rei, meu senhor, só me permita, sabe por quê? Eu vou lhe contar. Eu estava cuidando do rebanho do meu pai. E de repente surgiu um leão e avançou em cima das ovelhas. Quando ele abriu aquela bocarra, eu avancei em cima dele e eu falei: em nome do Senhor de Israel. Pá! Deus me deu uma força que eu rasguei. Abri a boca do leão e rasguei o leão. Imagino que o Saul disse: esse moleque tá com problema de cabeça. Eu acho que ele andou vendo muito desenho animado. Menino, eu já te disse, você não pode encarar um Golias. É um guerreiro de quase 3 metros de altura. Meu Senhor, o Senhor dos exércitos está conosco. Eu vou em nome do Deus de Israel. Tá bom, meu filho, tá bom. Deixa eu pegar minha armadura. Saul é desse tamanho, Davi é desse tamanho. Eu vou lá pegar minha armadura. Vem cá, meu oficial, traz a minha armadura, veste aqui no meu pequerrucho. Veste aqui, pequerrucho. E ele veste, e aí ele vai andar assim. Ainda nem botou o capacete. Meu senhor, eu não posso andar com isso. Não dá, não consigo. Só me desculpa, tira isso de mim. Deixa que eu vou em nome do Senhor dos exércitos. Passou. Pegou 5 seixos, pegou o seu alforjezinho e lá foi. Ah, sim, eu esqueci de avisar, de dizer para você. Ele também disse que rasgou um urso ao meio. Quem conhece? Olha só, irmãos, o que é quem anda com Deus. Meu irmão, não é uma brincadeira. Não é uma brincadeira, irmãos. O que aconteceu? Lá vai ele lutar contra o Golias. Ele vence o Golias, mata o Golias. O povo de Israel está livre dos filisteus. Todo mundo em festa e louva a Deus e exalta Davi, louva a Deus. E o Saul fica furioso, mas Deus diz: esse é esse aí. Deus já havia escolhido Davi lá atrás para dizer: esse piquirrucho do campo, esse molequinho de calça curta, esse menininho de calça curta, que fica lá no pasto, cuidando das ovelhinhas do pai, que ninguém dá atenção para ele.
esse é que canta para mim, esse é que me adora, esse é que luta pelo rebanho. É nele que eu vou investir. Ele será o rei de Israel. Meu irmão, aquele moço podia ser tudo o que ele quisesse. Ele podia vir a ser um desembargador, se ele tivesse o dom para o mundo jurídico. Ele poderia ser um grande cirurgião. Alguém já ouviu falar da história de um neurocirurgião norte-americano, que é o mais famoso do mundo, que era filho de uma empregada doméstica? Quem já ouviu falar? Levanta sua mão. Sim, sim. Esse moço existe hoje, norte-americano. Uma mãe diarista, uma mãe empregada doméstica, investe nos filhos e põe os filhos para estudar. E o menino criado só pela mãe, sem pai. O pai abandonou. Tem um filme. O menino era revoltado. Necessidade, muita luta, e a mãe tudo para eles, tudo para eles, tudo para eles. E até que eles aprontam e a mãe disse, olha, corta a televisão, corta isso, corta aquilo, corta tudo. Vocês não querem estudar? Então não tem televisão, não tem passeio, não tem mais nada. Não, minha mãe está certa, vou meter a cara nos livros. Essa mãe empregada doméstica é mãe do maior neurocirurgião do planeta. É o médico mais famoso do mundo em neurocirurgia. Filho de uma empregada doméstica. Meu irmão, quando busca Deus, sim, a mãe é de Jesus. Quando busca Deus, meu irmão, uma mãe que busca Deus, um filho que ouve o conselho de uma mãe, que atende ao conselho de uma mãe, não tem ninguém, meu irmão, que atende o conselho de um pai. Não tem ninguém que impeça o dom da prosperidade. Sabe por quê? Porque esse dom é de Deus. Quem diria que Davi, o único que estava largado no campo, que não aparecia para ninguém, aquele que não tinha nenhuma visibilidade. Conhece a linguagem técnica empresarial hoje? Procure visibilidade. Não. Apresenta-te a Deus como obreiro aprovado, que não tem de que se envergonhar. Apresenta-te a Deus. Você sabe como é que a gente se apresenta a Deus? Quando a gente chega diante dele para dizer, Senhor, sem ti eu não sou nada. Senhor, sem ti nada tem valor. De que adianta ganhar o mundo inteiro e depois ir para o inferno? Amém, igreja? Aí eu lembrei de Davi quando eu atendi esse rapaz. Sabe de que eu lembrei? Abra no Salmo 37, verso 25. Salmo 37, versículo 25. O que diz o Salmo 37, versículo 25? Fui moço e agora sou velho, mas nunca vi desamparado o justo, nem a sua descendência. Que isso, irmãos? Quer dizer que até a descendência do justo não vai mendigar o pão, ou seja, não vai passar fome. Não vai passar fome. Mas por não ouvir um pai, pode cair numa miséria espiritual, não pode? Pois esse rapaz caiu. Eu nunca vi uma pessoa num estado tão grande de miséria como esse moço. Eu estava diante dele contemplando a vida dele no interior. Aquela igrejinha cheia de unção. Aquela pregação de domingo que alegrava os corações daqueles que tinham temor a Deus. Eu fiquei imaginando a alegria daquele pai de ter aquele filho tocando ao seu lado. Eu fiquei imaginando aquelas crianças correndo pela igreja fora do horário do culto e no horário do culto lá com uma tia, aprendendo o nome de Jesus, aprendendo cânticos espirituais. Eu falei, meu Deus, esse moço será rico, 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 rico. Mas ele caiu no poço da miséria,
com um brilho que o diabo jogou. Eu acho que ele olhou no poço e lá no fundo ele viu ouro reluzente. E ele saltou correndo para cima do ouro. E quando ele olhou, não era ouro, era a ilusão do mundo. E aí ele tentou sair do poço, mas ele não conseguiu. Porque eu disse para ele: moço, você caiu no poço, no fosso da lama do inferno. Você tinha que ver o rosto dele de desprezo para mim. Quando eu disse: se arrependa. Se arrependa, moço, você está morrendo. Você disse que perdeu mais de 20 quilos. Você disse que está com diarreia. Você disse que está aqui quase que com fralda se segurando. Você está morrendo. Jesus te dá vida. Teu pai te ama. Tua mulher te ama. Teus filhos te amam. Mas eu não quero. Eu não quero. Eu gosto, eu amo esse Rio de Janeiro. Eu disse: não, meu jovem, você não ama o Rio de Janeiro, você ama o pecado. Porque o Rio de Janeiro também tem lugares bons. Tem muitas igrejas, como você está agora dentro de uma. Só que você só procurou a igreja por causa do HIV. Você não procurou para servir a Deus. Enfim, foi esse o resultado. E nunca mais eu soube desse moço. Aí eu lembrei de Davi. Porque Davi estava no campo. Porque Davi cuidava de animais. Porque Davi não olhava para a cidade grande. Belém era a menor cidade da Judeia. Davi não colocou os olhos em Samaria, fora da sua terra. Davi não olhou para Nova York. Davi não olhou. Aí eu lembro, depois que esse moço foi embora, irmão, tanta coisa passou na minha cabeça. Me deu tanta tristeza, irmão, mas tanta tristeza. Eu já contemplava esse moço, arrependido, chorando. Literalmente o diabo estava cheio de demônios. Com certeza ia pular capeta para todo lado. Eu já estava imaginando aquele moço, limpinho no sangue de Jesus, no perdão de Jesus. Eu já estava imaginando aquele moço voltando correndo, ligando para o pai: pai, estou voltando. Eu já estava imaginando o quê? O pródigo. Abre lá a sua Bíblia em Lucas capítulo 15. Tudo isso se passou comigo, dentro de mim, mas infelizmente com ele não aconteceu. Lucas capítulo 15, versículo 11. O título diz: a parábola do filho pródigo. E disse: um certo homem tinha 2 filhos. E o mais moço deles disse ao pai: pai, dá-me a parte da fazenda que me pertence. E ele repartiu por eles a fazenda. E poucos dias depois, o filho mais novo, ajuntando tudo, partiu para uma terra longínqua. E ali desperdiçou a sua fazenda, vivendo dissolutamente. E havendo ele gastado tudo, houve naquela terra uma grande fome, e começou a padecer necessidades. E chegou-se a um dos cidadãos daquela terra, o qual o mandou para os seus campos apacentar porcos. E desejava encher o seu estômago com as bolotas que os porcos comiam, e ninguém lhe dava nada. E caindo em si, disse: quantos trabalhadores de meu pai têm abundância de pão, e eu aqui pereço de fome. Levantar-me-ei, irei ter com meu pai, e dir-lhe-ei: pai, pequei contra o céu e perante ti. Já não sou digno de ser chamado teu filho. Faze-me como um dos teus trabalhadores. E levantando-se foi para o seu pai. Dá uma paradinha. Será que você pode imaginar a vergonha desse moço aqui, porque está arrependido? O outro nem vergonha teve, irmãos. Nem vergonha teve. Ele mostrou uma foto quando ele era saudável, 20 quilos a mais, e eu fiquei espantada. Moço alto, simpático, boa aparência, boa apresentação. Eu fiquei espantada. Era uma caveira que estava diante de mim. Era uma caveira. Eu fiquei espantada. Você pode imaginar este pródigo da Bíblia? Arrependido, porque ele tem um arrependimento profundo, porque antes ele reflete em tudo. Quando ele deseja comer a comida dos porcos, presta atenção, quando ele deseja comer a comida dos porcos, o que acontece com ele?
ele se arrepende profundamente e diz: eu vou lá com meu pai, eu vou dizer para o meu pai. Ele planejou, ele pensou, ele sentiu. Eu vou falar com meu pai: pai, perdoa, me arrependo, me perdoa de tudo. Senhor, pai, eu não quero nem voltar a ter o lugar de filho, eu não quero a honra, eu não quero ser... Eu não quero ser o teu coordenador, o teu administrador. Eu só quero ser um empregado. Faz igualzinho. O que o senhor faz com o empregado? Os empregados lá em casa, aqui em casa, são tratados tão bem, tão bem, tão bem. Eles sentam-se à mesa, comem com a gente o que nós comemos. Então, pai, o senhor faz de mim um empregado, só isso. É só o que eu quero. Eu estou com muita vergonha, pai. Eu só fiz besteira, eu só fiz sujeira. Eu saí limpinho daqui, pai. Eu era um filho amado. O Senhor sempre me amou. O Senhor colocava coberta em cima de mim quando eu estava com frio. Algumas vezes eu acordei, o Senhor estava do meu lado, pai. O Senhor estava colocando a coberta em cima de mim. Pai, deixa eu ser teu empregado. E aí, versículo 20. E levantando-se foi para o seu pai. E quando ainda estava longe, viu seu pai e se moveu de íntima compaixão. E correndo lançou-se-lhe ao pescoço e o beijou. E o filho lhe disse: pai, pequei contra o céu e perante ti. Já não sou digno de ser chamado teu filho. Tudo o que ele pensou, ele foi e fez. Ele foi sincero. O arrependimento dele foi profundo. Mas o pai disse aos seus servos: trazer depressa a melhor roupa e vestir. Peraí. O versículo 21 diz: o filho disse: pai, pequei contra o céu e perante ti. Eu já não sou digno de ser chamado teu filho. E o filho se dirige aos empregados, não olha para o filho? Não, meu irmão, não é que ele não está dando atenção. A alegria de ter o filho de volta é muito mais forte do que a vontade de repreendê-lo. O que é um pai e uma mãe? E é triste, irmãos, que a gente vê que os filhos não dão o menor valor. Você vê hoje os filhos têm de tudo e não valorizam. Mas os filhos de Deus também, irmãos, têm tudo à mão e não valorizam. E aí ele diz: trazei o bezerro cevado, matai e comamos e alegramo-nos. Alegremo-nos, porque este meu filho estava morto e reviveu. Tinha se perdido e foi achado. E começaram a alegrar-se. E o seu filho mais velho estava no campo. E quando veio e chegou perto da casa, ouviu a música e as danças. O pai fez uma linda festa para o filho. E chamando um dos servos, perguntou-lhe o que era aquilo. O irmão mais velho pergunta ao empregado: o que é isso? Eu não sabia que tinha festa aqui em casa, ninguém me avisou nada. Ué, meu pai está fazendo uma festa e não falou comigo? Eu não fui convidado para a festa na minha casa? Não pude chamar meus amigos? E ele disse, o empregado disse: veio teu irmão e teu pai matou o bezerro cevado, porque o recebeu são e salvo. O empregado já se adiantou para dizer: não fica furioso, não fica enraivecido. O teu pai está feliz porque o recebeu são e salvo. Ele não caiu com o vírus HIV, não morreu pela rua. Ele não foi atropelado e perdeu uma perna, um braço. Vamos lá. Mas ele se indignou e não queria entrar. E saindo o pai estava com ele, mas respondeu-lhe, disse ele e disse ao pai: eis que te sirvo há tantos anos, ó meu pai, há tantos anos eu te sirvo, sem nunca ter transgredido o teu mandamento. Nunca me deste um cabritinho, para eu me alegrar com os meus amigos. Vindo, porém, este teu filho, que desperdiçou a tua fazenda com as meretrizes, mataste-lhe o bezerro cevado. E ele lhe disse: filho, tu sempre estás comigo. Todas as minhas coisas são tuas. Filho, você cuida dos animais. Você é chefe dos empregados. Por que você não matou o bezerrinho, meu filho? Por que você não pegou seu cabritinho? Fazia o seu churrasquinho, meu filho. Eu alguma vez te impedi? Será que a gente entende? Irmão, o filho de Deus tem tudo, irmãos. Não lança a mão porque não tem fé. Não lança a mão porque não busca entendimento. E às vezes o evangélico tem inveja do pecador no mundo. Porque o pecador tem muito dinheiro. Porque o pecador tem tudo que é moderno. Porque o pecador tem aquilo, tem aquilo. O pai está dizendo: filho, tudo que é meu é teu. Irmãos, o cristão não está sabendo viver.
Prosperidade é dom de Deus. E para terminar, mas era justo alegrarmos-nos e regozijarmos-nos, porque este teu irmão estava morto e reviveu, tinha se perdido. A única coisa que eu não consegui esquecer esses mais de 20 anos que eu dei esse atendimento, sinceramente, eu não consigo esquecer, irmãos. Eu fico imaginando a dor desse pai, da esposa e dos 2 filhinhos. Igreja Internacional da Graça de Deus, Avenida Monsenhor Félix, 1120, Irajá.